Você consegue imaginar o que a sua irmã caçula fica a fazer na sua casa quando você não está? Anabela tinha 18 anos. Era uma jovem bonita, cheia de energia e com um jeito maduro para a idade. Morava com os pais, numa casa simples, e ajudava no que podia. Depois de terminar o ensino secundário, tentou entrar na universidade pública, mas não conseguiu vaga. A família não tinha condições de pagar uma universidade privada. Então, ela passava a maior parte do tempo em casa, cuidando dos pais e fazendo pequenos trabalhos domésticos. Apesar das limitações, era uma moça animada e carinhosa, especialmente com a família. Ela tinha uma irmã mais velha, Mirela, que era casada com Belmiro. Mirela trabalhava de segunda a domingo e era muito responsável. Era daquelas mulheres que não se acomodam, que batalham para criar os filhos com dignidade. Ela e Belmiro tinham 2 filhos pequenos e os dois se organizavam para dar o melhor às crianças. Belmiro era respeitado por todos da família, trabalhador, educado, tratava bem a esposa e os filhos, ajudava no que podia e sempre mostrava respeito pelos sogros e pela sua pequena cunhada. Era um genro e cunhado exemplar. Como Mirela e Belmiro trabalhavam muito, contrataram uma babá para cuidar dos filhos. Mas, aos fins de semana, a babá não vinha. Então, sempre que precisavam, pediam a ajuda de Anabela. Ela aceitava com naturalidade, porque ela nem sempre tinha ocupação aos finais de semana e também gostava muito dos sobrinhos. Ia cedo para a casa da irmã, às vezes até na noite anterior, e ficava o fim de semana inteiro cuidando das crianças e ajudando a sua irmã e o seu cunhado. Era uma rotina comum e todos já estavam acostumados. Num sábado, como qualquer outro, Anabela acordou cedo e foi para a casa da irmã. Mirela já estava quase de saída para o trabalho. As duas conversaram um pouco. Mirela explicou algumas coisas que ela deveria fazer na casa e com as crianças. E depois, ela saiu, como sempre fazia. Anabela foi verificar se os sobrinhos ainda estavam no quarto dormindo e, em seguida, foi ao quarto da irmã para ver se havia algo que poderia fazer lá ou levar algumas coisinhas da sua irmã. Quando abriu a porta, encontrou Belmiro dormindo. Não esperava por isso. Pensou que ele já tivesse saído para o trabalho, como sempre fazia. Mas ele estava ali, deitado, do jeito que veio ao mundo. Anabela ficou parada por alguns segundos, sem saber o que fazer. Mas, ao invés de sair, ela ficou. E naquele momento, algo dentro dela mudou. Ela sentiu um fogo a consumindo. O que deveria ser uma situação normal virou um ponto fora da linha. Anabela se aproximou de Belmiro, que ainda estava meio adormecido, e começou a tocar nele. Ele sentiu o toque, pensou que fosse a esposa e disse: "Amor, hoje você está com muita adrenalina." Quando ele se levantou e percebeu que era a cunhada, ficou espantado e assustado. Ela disse para ele ficar calmo e continuar a curtir o momento, mas ele negou e pediu que ela saísse do quarto. Mas ela estava com muito fogo, negou e decidiu ficar do jeito que veio ao mundo. Ele não resistiu, acabou cedendo e tudo aconteceu. Ela se animou tanto que pediu para que ele deixasse tudo sem se preocupar. Mas ele negou e deixou tudo do lado de fora. Ela então ficou muito chateada. Depois do que aconteceu, Belmiro se vestiu e saiu para o trabalho. Anabela ficou ali, em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Passou o dia com os sobrinhos. E quando Mirela voltou do trabalho, conversaram normalmente, como sempre. Nenhuma palavra foi dita sobre o que aconteceu. Nada mudou, ao menos na aparência. Nos fins de semana seguintes, Anabela continuou a ir cuidar das crianças. Mas Belmiro mudou completamente. Começou a sair de casa mais cedo e só voltava quando a esposa estivesse em casa, sempre evitando ficar sozinho com a cunhada. Não queria mais nenhum tipo de contato com ela. A evitava ao máximo. Anabela percebeu, e isso começou a incomodá-la. Se sentia ignorada, rejeitada. Achava que havia algo entre eles e não aceitava a distância repentina. Passou a pensar no que aconteceu de forma diferente. Começou a acreditar que ele só a usou. Ficou magoada e, mais do que isso, apaixonou-se. Queria repetir o que houve, queria ter algo com ele. Mas Belmiro não dava mais espaço. A rejeição doía. Com o tempo, a situação ficou pesada. Anabela começou a pensar em contar tudo para Mirela. Não por arrependimento, mas por mágoa. Queria que a irmã soubesse que o marido perfeito dela não era tão perfeito assim. Queria causar impacto, mostrar que estava ali, que existia. Mas toda vez que pensava em fazer isso, sentia medo. Medo da reação da irmã. Medo de estragar a família. Medo de destruir tudo. E você? O que faria se fosse o Belmiro? Será que a Anabela está certa em querer contar o que aconteceu à irmã? Ou ela deveria esquecer esse assunto e continuar com a vida?